Espírito Santo de Deus, né? Mas Deus nos deu uma palavra essa noite e creio que vai falar com todos nós. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Já tivemos aqui orações, oportunidades abençoadas e quero dizer que o grupo de louvor sempre é uma bênção. Mas nessa noite de hoje estão de parabéns. Continue assim se esforçando, né? Buscando sempre intrepidez, ousadia na presença do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que onde há o Espírito Santo, há liberdade. Então temos que buscar a unção do Senhor nos louvores, né? Para contagiar toda a igreja também, porque Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor, Ele que é digno de receber. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a versículo 28. Irmãos, acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, sejam férteis e multipliquem-se. Só até aí, mas eu vou repetir. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, já pode se sentar, glorificando sempre, exaltando, louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, meus irmãos. Os irmãos fiquem atentos aí à palavra, e hoje nós vamos usar aqui bastante a palavra do Senhor, né? Então os irmãos vão ter que ser bons de endereço nessa noite de hoje, né? Achar aí os versículos que vai ser bênção do Senhor. Irmãos, hoje eu vou colocar o nome dessa palavra, o nome dessa ministração, como: nós somos a maior família e a mais bonita do planeta Terra. Em homenagem aí a uma música também que eu gosto muito, né? Um louvor aí do Falcão e Josué, que diz isso: nós somos a maior família e a mais bonita do planeta Terra. E nós somos a família mais abençoada do planeta Terra. Porque aqui diz que Deus, Ele criou o homem, criou a mulher e os abençoou. Então nós já somos abençoados, irmãos. Hoje é o culto da família e essa mensagem é para toda a família. Dia 8, semana passada, dia 8, foi o dia da família. E eu vou confessar uma coisa para os irmãos: eu não sabia que tinha um dia específico para comemorar o dia da família. Porque nós podemos até dizer: pastor, mas o dia da família são todos os dias. Sim, o dia da família são todos os dias. Mas, irmão, sempre é bom, né, ter uma data assim específica para nos fazer lembrar, para nos fazer homenagear, como o dia das mães, dia dos pais. Eu acho interessante, né, para a gente homenagear as pessoas que nós amamos. Então foi o dia da família, eu coloquei ali no grupo da família, né, que eu recebi ali no meu WhatsApp. Aí eu coloquei também, né, lembrando os irmãos, dia da família, para a gente orar por todas as famílias. E coloquei também um louvor ali que eu gosto muito, uma música que eu gosto muito, que diz assim, ó: todo mundo tem uma família e todo mundo pode fazer parte da família de Deus. Porque às vezes a pessoa pode ser órfã, pode ter perdido ali pai e mãe, ou até mesmo perdido o contato ali com toda a família. Aí às vezes a pessoa pode se sentir triste, né? Mas, irmãos, a Bíblia fala que nós podemos fazer parte da família de Deus, que é a maior família e a família mais abençoada que existe. Então, irmãos, sempre quando nós falamos a família é um projeto fundamental de Deus, isso não é coisa que o homem inventou. É uma coisa que a própria palavra de Deus ensina. É uma coisa que a Bíblia ensina, que a família é um projeto fundamental do Senhor. Porque aqui diz que Deus, Ele criou o homem, Deus, Ele criou a mulher, os abençoou e falou assim, ó: agora vocês vão, né, se reproduzir, vocês vão ter filhos, vocês vão se multiplicar e vão encher toda a terra. Então a vontade de Deus é criar uma família imensa, uma família muito numerosa, uma família muito grande. Nós sabemos que Adão e Eva, o primeiro casal, foram dando origem ali a outros seres humanos, né, outros filhos, foi dando origem ali a outros filhos. E uma coisa interessante que eu estudei uma vez, é que até mesmo os cientistas, quando eles começam a estudar ali, eles começam a descobrir, irmãos, que todo ser humano descende de um único homem e de uma única mulher. Por causa do DNA, eles descobriram que todo ser humano, eles descenderam ali de um único homem e de uma única mulher. Ou seja, nós viemos do mesmo homem e da mesma mulher. Adão e Eva deram origem a toda a humanidade. Então, nós podemos dizer também que indiretamente
nós somos filhos de Adão e Eva, terreno, né, dizendo assim terreno, que eles foram gerando. Então nós temos esse parentesco também. Agora, o mais incrível de tudo é que Adão e Eva foram criados por Deus. E vai dizer ali que Deus, ele fez ali o homem do pó da terra, mas vai dizer que Deus, ele soprou o fôlego de vida nas narinas do homem ali. Ou seja, Deus, ele soprou da sua própria essência. Já pensou? A essência de Deus saiu de Deus e foi para dentro do homem, para o interior do homem. E quando Deus soprou o sopro de vida, aí vai dizer que o homem se tornou alma vivente. Então nós podemos dizer que todos nós somos filhos de Deus, filhos do nosso Criador, filhos de Deus. Esse é o projeto original. Mas nós sabemos que em um certo momento, irmãos, teve algo que deu errado. Não que o plano de Deus falhe, mas é que o homem falhou. Deus, ele deu o direito de escolha. Deus, ele deu o direito ali do homem escolher entre o bem e o mal, escolher ele obedecer ou não obedecer a ele. E vai dizer, a Bíblia vai dizer que o homem caiu em pecado, vai falar da queda do homem. O homem caiu em pecado, o homem desobedeceu a Deus. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, irmãos, aconteceu a queda. E com a queda, o homem perde a filiação. O homem deixa de ser filho de Deus, nós vamos ler aqui, e aprender a palavra de Deus com a queda. A Bíblia diz que todos nós, sem Deus, nós somos criaturas. O que a palavra de Deus vai dizer lá em Marcos 16, versículo 15? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda... Não fala filho, né? Fala a todo filho? Ide pregar o evangelho a todo filho? Não, fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por que nós temos que pregar a toda criatura? Nós temos que pregar a criatura para que a criatura deixe de ser criatura e volte a se tornar filho de Deus. Agora, uma coisa interessante, né? Que Deus, ele criou ali Adão e Eva caíram em pecado, e ali foram tendo ali filhos, netos, bisnetos, foram tendo ali os descendentes deles. Vai chegar um momento, irmãos, que a população estava crescendo muito e o homem estava cada vez mais se desviando dos preceitos do Senhor. O homem estava cada vez mais pensando em si mesmo e pecando. Vai chegar um momento que o homem quis criar ali uma torre, a chamada Torre de Babel, uma torre que chegava até os céus. Já pensou? O homem querendo chegar até os céus, mas sem Deus. Isso é uma falsa religião também, né? Chegar aos céus, mas sem Deus. E aí, o que Deus fez? Deus, ele confundiu ali todas as línguas. Eles falavam a mesma língua. Mas aí Deus, para bagunçar tudo aquilo ali, vai dizer que Deus desceu e confundiu todas as línguas ali. Cada um começou a falar uma língua e ali eles não se entenderam. Quando eles não se entenderam, a torre ali caiu, né? Todo aquele projeto ali foi por água abaixo, foi por terra abaixo, caiu, irmãos. Isso é que acontece quando nós não nos entendemos. Isso é que acontece, irmãos, muitas vezes. Por que muitas vezes famílias são destruídas? Porque não estão falando a mesma língua. Por que muitas vezes ministérios são destruídos, fechados? Porque às vezes nós não estamos falando a mesma língua. Por que muitas vezes no trabalho, irmãos, o trabalho não dá certo, as coisas começam a dar errado? Porque muitas vezes os trabalhadores não estão falando a mesma língua e ninguém se entende. Por que às vezes há o divórcio? Porque às vezes os casais não estão falando a mesma língua, irmãos. Então acaba tendo essa destruição. Então ali vai dizer que quando Deus, ele jogou por terra esse plano do homem, a Bíblia vai dizer que Deus, ele criou línguas diferentes, irmãos. Aí começou a surgir ali todas as nações diferentes. Aí surgiram povos de todas as tribos, línguas e nações. Então nós vemos que isso também não pegou Deus de surpresa. Já era projeto de Deus criar filhos, já era projeto de Deus ter filhos de todas as tribos, línguas e nações. Porque nós sabemos que o povo de Israel foi o povo ali, depois da queda, foi o povo ali que Deus escolheu para a salvação, mas a Bíblia também vai dizer que aquele povo foi separado para serem sacerdotes. Sacerdotes eram aqueles que intercedem, mas aquilo ali já apontava para o que Deus queria fazer lá na frente, porque Deus salvava também pessoas de outras nações. Deus escolhia, separava pessoas de outras nações também. Só que os israelitas, eles não entendiam isso direito, eles achavam que somente eles eram o povo da promessa. E no primeiro momento, eles foram o povo da promessa. Mas isso não era o projeto final de Deus. Deus, ele sempre quis salvar toda a humanidade, todo o homem, depois da queda, meus irmãos. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ali, aquele povo ali começaram a falar línguas diferentes, surgiram ali
todas as nações. Agora, uma coisa nós temos que entender: com a queda do homem, o homem perde a filiação. E nós vamos acompanhar isso na Bíblia. Porque de repente os irmãos podem pensar: da onde o pastor estudou isso? Aonde o pastor tirou isso? Da onde, né, irmãos? Então nós vamos ver aqui na própria Bíblia, ó, quando o homem caiu, ele perdeu a filiação. Olha só, vamos lá para João capítulo 8, versículo 34. João capítulo 8, versículo 34, irmãos. Eu vou ler aqui na minha tradução, mas isso não vai atrapalhar ninguém de entender o que Deus quer falar nessa noite. Todos vão entender o que Deus quer falar. Porque, irmãos, quando o homem caiu, antes de ler aqui, até é importante dizer, quando o homem caiu, é como se ele tivesse ali rejeitado o pai. Quem não se lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo estava na casa do pai. Aí o filho pródigo, o que ele fez? Ele quis ali a herança dele antecipadamente. Ele quis ali a parte que cabia a ele, a herança antecipadamente, e ele não quis mais ficar perto do pai. Ele quis se afastar do pai e ainda quis a herança dele. Só que naquele tempo, naquela cultura, irmãos, hoje em dia também é bem parecido, né? Naquela cultura ali, irmãos, o filho só poderia tomar posse da herança depois que o pai havia morrido. Então, entre linhas, se a gente for olhar assim, irmãos, entre linhas, o que é que o filho estava querendo? O filho estava desejando a morte do pai. Porque se o filho pediu ali a herança antes, para o filho tanto faz se o pai estivesse vivo ou morto. Na verdade, o filho já queria que o pai morresse para tomar posse da herança. Como o pai não tinha morrido ainda, ele exigiu isso: eu quero a parte que me cabe. E ali o pai não discutiu, o pai deu a parte dele ali, mas o filho saiu da presença do pai, irmãos. O filho saiu da presença do pai. E quando nós saímos da presença do pai, quando nós rejeitamos o pai, aí nós perdemos o direito da filiação. Porque Deus nunca vai nos obrigar a nada. O filho pródigo, quando ele caiu em si, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele falou, ele se arrependeu e ele voltou para o pai e ele falou: pai, não sou digno de ser chamado mais filho seu. Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho seu. Então ele perdeu ali, irmãos, a dignidade de ser filho. Ele deixou de ser digno, né, de ser filho, irmãos. Mas o pai nunca quis abandonar o filho. Agora, espiritualmente, se nós abdicarmos do direito da filiação, não foi o pai que deserdou o filho, foi o filho que não quis o pai. Então, se nós não quisermos o pai, nós vamos perder o direito da filiação. E sabe de uma coisa? Tem um ser na terra que está doido para adotar as pessoas que estão sem filiação. Os irmãos já ouviram falar de crianças que são adotadas por traficantes? Acho que os irmãos já ouviram falar, né? Tem crianças que são adotadas por traficantes. Não é que o traficante vai lá no cartório, adota aquela criança, não é. Os traficantes aproveitam crianças que muitas vezes não têm os pais, ou foram abandonadas pelos pais, ou os pais não querem cuidar das crianças. Aí os traficantes aproveitam e pegam aquela criança ali e começam a ensinar aquela criança a fazer coisas erradas. Começa a cuidar da criança, começa a dar dinheiro, alimento, dá até estudos para a criança, também bota a criança no colégio. Só que eles começam ali a ensinar sutilmente coisas erradas. Muitas dessas crianças se tornam aviãozinhos do tráfico. Vão ali dar as informações, passar as informações, avisar quando a polícia vem, ou levar uma droga aqui, levar outra droga ali. Então veja, irmãos, o traficante, ele aproveita a fragilidade da criança e adota aquela criança. No mundo espiritual existe um ser que está doido para adotar aqueles que estão sem filiações. Quem sabe quem é esse ser? Alguém sabe? Alguém pode arriscar? Ó, João, parabéns, viu? Os irmãos aqui também responderam. Parabéns, João, meu orgulho. Então, irmãos, o que acontece? Satanás, ele está doido para adotar aqueles filhos órfãos que renunciaram, né? Que rejeitaram o pai. Agora, olha só, vamos acompanhar aqui na Bíblia para os irmãos entenderem. Ó. João 8, versículo 34. No contexto dessa palavra, no versículo 32, no contexto, é onde Jesus vai falar assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, aqui está dizendo que Jesus ele estava falando para os judeus que haviam crido nele. Eram os judeus que haviam crido em Jesus, que Jesus estava falando aqui. Ou seja, eram os crentes. Agora, eram os crentes, mas eram crentes que não queriam obedecer a palavra.
eram crentes, mas não queriam obedecer a Jesus. Eles até criam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não queriam obedecer. E nós vamos aprender aqui nessa noite que para sermos filhos, para sermos família de Deus, nós temos que obedecer. Agora olha só o que diz aqui, ó, versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aqui na minha tradução está escrito família, né? Não sei como é que está na dos irmãos. 35, Pedro, já colocou, né? O servo não fica para sempre em casa, né? Aqui está falando de casa. O filho fica para sempre. Casa, irmãos, quando a Bíblia fala casa de Deus, é a mesma coisa que está falando família de Deus. Então quem lê casa aí, coloque família também. Então aqui na minha diz, ó: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Ó, escravo do pecado não tem lugar na família. Somente o filho, porque o filho não rejeita o pai e o filho obedece ao pai. Então continuando aqui, ó, versículo 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Então quando Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Aí os judeus, como assim a verdade vai nos libertar? Nós já somos livres. Nós somos filhos de Abraão, então nós somos livres. Eles achavam que só ser da descendência de Abraão já bastava para eles serem feitos família, filhos de Deus. Irmãos, não basta só ser crente, não basta só ser evangélico, né? Não basta só a gente frequentar uma igreja, irmãos. Nós temos que verdadeiramente nascer de novo para sermos filhos. A Bíblia fala que nós temos que nascer da água e do Espírito para nos tornar filhos. Agora uma coisa importante dizer: filho, ele obedece. Agora nós não nos tornamos filhos porque nós obedecemos. Sabe, irmãos? Nós não nos tornamos filhos porque nós obedecemos, não. Nós nos tornamos filhos, irmãos, antes de começar a obedecer. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, ó, o processo é mais ou menos assim. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Primeiramente é isso. O Espírito Santo convence. Aí o papel do homem é o quê? Responder com fé. O homem começa a crer. Quando o homem começa a crer, irmãos, vamos falar a verdade. Quando a gente entrega a vida para Jesus, ainda nós estamos aí, né, uma pedra bruta para ser lapidada. Nós não estamos obedecendo, porque nós não somos capazes de obedecer sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, primeiramente, quando nós cremos, sabe o que a Bíblia fala lá em João 1, versículo 11 e 12? Vai dizer assim, ó: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro quando nós éramos ainda pecadores. Nós não obedecíamos, mas Deus nos amou. Deus nos convenceu e nos deu o poder, é um poder de se tornar filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, primeiro nós nos tornamos filhos, aí depois nós passamos a obedecer, porque o próprio Espírito Santo nos capacita. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai dizer o seguinte, diz assim, ó: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando a renunciar toda injustiça, toda iniquidade, todas as paixões mundanas, e nos ensinando a viver uma vida santa, justa e piedosa. Então olha só, a graça de Deus se manifestou salvadora. Então primeiro ela nos salva, aí depois vai falar ensinando-nos a renunciar. Então a graça primeiro nos salva e depois nos ensina. Porque senão a gente vai confundir as coisas. Ah, eu sou salvo porque eu obedeço, porque eu obedeci. Não, primeiro você foi salvo, depois você passou a obedecer. Porque era no Velho Testamento que tinha nessa lógica aí. Não, todo aquele que obedecer vai ser abençoado. Novo Testamento tem uma revelação mais profunda. Meu filho, você é abençoado, por isso você vai obedecer. Porque a glória é toda de Deus, irmãos. Nada vem do homem. A salvação procede de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé, sim, mas é pela graça. Isso não vem de nós. Isso é o quê? Dom de Deus. Então a salvação vem de Deus, irmãos. Então o filho, depois que ele é gerado de novo, é o novo nascimento, aí o filho começa a aprender a obedecer. Porque nós éramos filhos, nós éramos criaturas e ainda desobedientes. É igual o nosso filho aqui na terra, né? Primeiro, os pais ali têm os filhos, né? Tem relação e tem filhos. Depois é que os filhos vão aprender a obedecer os pais vão estar ensinando. Quando Deus fala assim, ó, ensine o menino no caminho que deve andar,
Irmãos, Deus ele não vai pedir uma coisa que Ele mesmo não dá o exemplo para nós, né? Como é que Deus vai nos pedir algo que Ele mesmo não deu o exemplo? Quando Deus ele fala assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar, é porque o próprio Deus, nosso Pai, nos ensina também o caminho que nós devemos andar. Por isso que Ele nos pede também. Então note que aquele povo ali, eles achavam que eram livres. Aí Deus continua falando com eles aqui, ó, versículo 37. Ó. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Aqui, tá? Agora os irmãos estão entendendo? Jesus falou assim, ó, vocês ouviram o que o Pai de vocês disse. Jesus não estava falando que era Deus. Os irmãos vão entender. Então quem era o pai deles naquele tempo? Vamos lá, continuar, irmãos. Então continua assim, ó. Aí eles discutiram com Jesus. Eles falaram, Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão faz. Ou seja, o filho de Deus, irmãos, obedece a Deus, né? Então continua aqui dizendo, ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Versículo 40. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Olha, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí nós podemos ficar curiosos. Quem era o pai desses indivíduos, pastor? Pelo amor de Deus. A Bíblia vai falar, irmãos. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Então eles falaram, ó, nós somos filhos de Deus. E agora, irmãos, quero trazer uma reflexão. Quem de nós outrora, tem pessoas que já nasceram num lar evangélico, né? Agora, quem de nós outrora, quando estávamos no mundão, algum de nós aqui, eu creio que vários aqui, já falaram assim, né? Eu também sou filho de Deus. Alguém já falou isso quando estava no mundão? Aprontando todas. E ainda falava, né? Eu também sou filho de Deus. Eu falava isso, irmãos. Quando alguém falava coisa assim, né? Eu botava defeito em mim, alguma coisa. Eu falava, não, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa honesta. Eu creio que eu vou para o céu porque eu também sou filho de Deus. Tem muitos dizendo isso. Tem muitos vivendo no pecado, mas dizendo que são filhos de Deus. Não, eu também sou filho de Deus. Deus ama todo mundo, eu sou filho de Deus. Essa palavra aqui está provando o contrário. Então aqui diz o seguinte, ó. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Aí no versículo 42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para... Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Aqueles que não são filhos são incapazes de ouvir a voz de Deus. Pode até ouvir a palavra, irmãos, mas não tem o entendimento, a revelação da palavra. Ouve só do ouvido natural, ouvido físico, mas não ouve com os ouvidos espirituais. Porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não creiam. Eu costumo dizer que no mundo espiritual nós não enxergamos com esses olhos físicos, nós enxergamos com a mente. Eu costumo dizer que no mundo espiritual nós não ouvimos com esse ouvido aqui. No mundo espiritual nós ouvimos com a nossa mente. É algo do interior, do profundo. É uma revelação sobrenatural que nós temos. Então aqui no versículo 43 vai dizer aqui, ó, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Versículo 44 vai dizer, ó, vocês pertencem ao pai de vocês. Agora olha o que Jesus diz. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, isso é muito forte. Ainda bem que quem disse isso foi Jesus, né? Porque se é o pastor que fala isso, o pastor já é crucificado na mesma hora. Mas foi Jesus que disse isso. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que se nós realmente não quisermos sermos filhos de Deus, o diabo vai nos adotar. E assim como um traficante fica ensinando aquela criança ali a só fazer coisa errada, é isso que o diabo vai ensinar as pessoas também. A só fazer coisa errada. Por que o mundo está de mal a pior? Muitas pessoas influenciadas pelo mal. E a Bíblia fala que aqueles que estão nas trevas não querem ir para a luz. Por quê? Porque se eles forem para a luz, as obras deles que são más vão ser reveladas. Então eles preferem ficar ali no oculto, não vir para a luz. Então, irmãos, nós damos graças a Deus, porque chegou o momento que o Espírito Santo nos convenceu
do pecado, da justiça e do juízo, e nós cremos e nós fizemos a nossa confissão. Eu creio em Jesus como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador, e eu quero que o meu Deus escreva o meu nome no livro da vida. Aí nós passamos a sermos filhos de Deus, porque é um poder que Ele nos dá para sermos filhos de Deus. E o nosso nome está registrado nos céus. Já pensou o que é isso, irmãos? Antes, quando eu ia no final do ano assim, né, procurar a lista dos aprovados, né? A gente ia quando era criança, assim, quando eu estudava, né, era mais novo e eu estudava. Eu corria assim, no fim do ano, eu ia procurar ali a lista dos aprovados. Pregava ali na parede, né, nos murais. Aí eu tinha que ir no colégio. Irmãos, eu ia ali nervoso, irmãos, com medo. O meu maior medo de ser reprovado não era nem que eu ia perder um ano, né, que eu não ligava muito para isso, era meio irresponsável. Meu maior medo não era isso, meu maior medo era estar lá, William Gonçalves Costa, reprovado. Meu maior medo era esse, porque aí quando eu chegasse lá para minha mãe, e aí? Eu ia falar, mãe, fui reprovado. Era o medo de levar uma surra que eu tinha. Agora já pensou, irmãos? Todos nós queríamos antes nosso nome registrado na lista dos aprovados, não é verdade? Nós queremos nosso nome registrado quando nós vamos ali fazer um concurso público, queremos passar uma faculdade, qualquer coisa que seja, né? Uma das maiores alegrias que eu tive nessa terra, é claro que a maior alegria foi se tornar filho de Deus, mas uma das maiores alegrias que eu tive nessa terra foi quando eu fiz o concurso da Nova Cap, e eu fiz ali quase obrigado pela minha mãe, que eu não tinha muita fé nisso não. Aí minha mãe, vai menino, vai fazer esse concurso, você sempre foi inteligente, você estuda, vai fazer esse concurso. Fala, muita gente faz aí, não é chamado, muita gente faz aí, não passa, e quando passa não é chamado. Eu já tinha feito até outro concurso, tinha passado e nunca tinha me chamado. Eu falava, eu sou novo, eles costumam chamar os mais velhos. E minha mãe, vai meu filho, vai fazer esse concurso. Aí eu fiz o concurso, irmãos, aí fiquei esperando. Depois de 2 anos é que saiu a lista dos aprovados. Aí eu fui lá ver o edital dos aprovados. Irmãos, uma das maiores alegrias que eu tive foi ver o meu nome registrado na lista ali dos chamados, dos aprovados na Nova Cap, irmãos. Agora imagine, se isso nos traz alegria, irmãos, imagine o seu nome estar registrado lá nos céus. Quando você chegar lá para ver a lista, opa, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Já pensou, irmãos? Irmãos, não tem motivo para ficar triste. O seu nome está registrado nos céus. Certa vez os discípulos estavam ali expulsando demônios, estavam tendo bom desempenho. Jesus mandou eles lá, e eles foram, estavam curando, expulsando demônios, e eles voltaram todos alegres. Senhor, os demônios estão saindo mesmo, os demônios se sujeitam a nós. Aí Jesus falou, não se alegre por causa disso. Se alegrem porque os seus nomes estão escritos no reino dos céus. Os seus nomes estão registrados nos céus, irmãos. Então é isso que nós temos que nos alegrar. Ser usado por Deus é uma bênção. Ser usado por Deus em todas as áreas, irmãos, é uma bênção. Mas o que mais tem que nos alegrar é que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Agora, por que nós temos que nos tornar filhos de Deus? Porque se nós não fizermos a vontade de Deus, fatalmente nós iremos fazer a vontade do inimigo. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade do inimigo. É a Bíblia que diz isso. Vamos lá em Lucas 11, versículo 23, irmãos. Lucas, capítulo 11, versículo 23. Quem é bom de endereço vai achar rapidinho aí, irmãos. Lucas, Novo Testamento, capítulo 11, versículo 23. Vamos lá, Lucas 11, 23. Quando os irmãos acharem Lucas 11, 23, já deixa Lucas aí marcado, já deixa essa página marcada, que daqui a pouco nós vamos voltar nela, para aprender uma coisa interessante, irmãos. Lucas 11, 23, olha só o que Jesus disse, ó. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Olha, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então não existe essa história, irmão, de falar, não, eu não sirvo a Deus, eu não congrego, eu não frequento os cultos, eu não tenho religião nenhuma, eu sou ateu, mas mesmo assim eu creio que eu sou uma pessoa abençoada. Primeiro que não existe isso. Também não existe esse negócio, irmãos, de não querer ter compromisso nenhum com o reino, compromisso nenhum com Deus, e dizer, não, mas Deus está comigo. Não, Jesus falou, não, aquele que não é comigo, ele é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. É o próprio Deus que está falando isso.
Então, ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade do inimigo das nossas almas. Não existe meio termo, irmãos. Não existe esse negócio de em cima do muro. Eu sempre gosto de lembrar uma coisa que eu ouvi quando era novo convertido ainda. Diz que uma pessoa ali teve um sonho, chegou para o pastor e falou: pastor, eu tive um sonho. Nesse sonho estava Deus de um lado, o diabo do outro, e eu estava em cima do muro. Nem o diabo conseguia me pegar, Deus estava do outro lado, mas o diabo não conseguia me pegar, porque eu estava em cima do muro e Deus estava do outro lado. O que significa isso, pastor? O pastor, peraí, eu vou orar, vou pedir uma revelação de Deus, depois eu te falo. Aí diz que o pastor orou, pediu uma revelação de Deus, e depois falou: Deus já me falou o que é. Deus falou: desce desse muro, porque o muro pertence ao Satanás. Tá vendo, irmãos? Então nós não podemos ficar em cima do muro. A Bíblia fala: quem dera se vocês fossem quentes ou frios, mas como vocês são mornos, estão em cima do muro, eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque, irmãos, o quente já está quente ali, sabe que tem que se manter quente. O frio, quando está frio, fala: poxa, eu estou frio, eu tenho que me esquentar, eu tenho que buscar. O frio sabe que está frio. Agora, sabe qual é o perigo de ser morno? Porque o morno pensa que é quente. Eu estou morno aqui, tá bom. Eu estou levando o evangelho desse jeito aqui, tá bom mesmo. Estou fazendo as coisas relaxadamente, mas não tem nada não. Eu vou para a igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero, mas tá bom assim mesmo. Não, eu creio que assim tá bom. E a Bíblia fala: se nós formos mornos, é capaz de que, irmão? Quando nós ingerimos algo que faz mal para o nosso corpo, qual é a reação do corpo? Vomitar aquilo que está fazendo mal, né? Então, no corpo de Cristo também é assim, irmãos. Se tiver algo que está ali fazendo mal para o corpo de Cristo, naquele grande dia vai ser vomitado, irmãos. É a própria palavra de Deus que diz isso. Então, que nós possamos cada vez mais, irmãos, buscar estar quente na presença do Senhor, e nos momentos que esfriarmos, porque todos nós somos falhos, seres humanos, que a gente procure se aquecer na presença do Senhor, porque é perigoso estar em cima do muro. Então, olha só, meus irmãos, outra coisa que eu queria dizer: quem é a família de Deus? Quais são as características daqueles que pertencem à família de Deus? Vamos comigo lá para Mateus 12, versículo 46 ao 50. Mateus 12, versículo 46 ao 50. Pastor William, então quem é que faz parte? Quem são os integrantes da família de Deus? Mateus capítulo 12, versículo 46 ao versículo 50. Mateus 12, 46 ao 50. Vai dizer assim, ó. Eu nem coloquei ainda, como é que eu vou ler? Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. Diz assim, ó. No título da minha Bíblia vai dizer assim, ó, a mãe e os irmãos de Jesus. Olha só que interessante, ó, a mãe e os irmãos de Jesus. Aí diz assim, ó, falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é? Aí Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus, né? Perguntou ele. Aí versículo 49. E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só, irmãos. Então quem são os integrantes da família de Deus? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então não adianta dizer: eu sou filho de Deus, mas não quero nada com Deus. Eu sou filho de Deus, mas não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero jejuar, não quero fazer a obra, não quero cultuar, não quero congregar, não quero saber de ficar perto dos irmãos. Porque existe um perigo, irmãos. Existe um perigo da gente querer o Pai, mas não querer os irmãos. Porque se nós queremos o Pai, a oração do Pai Nosso é o quê? Pai Nosso. Se nós queremos o Pai, nós temos que também aceitar os irmãos, querer os irmãos também. Olha só o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo foi interessante. Vai dizer que o filho pródigo saiu, se arrependeu e voltou. Quando o filho pródigo voltou, o irmão do filho pródigo falou assim: pai, o senhor vai receber este pecador aí? Este teu filho gastou dinheiro com todas as prostitutas aí? Este teu filho gastou dinheiro com as prostitutas, todo o dinheiro, e o senhor vai receber ele de volta? Esse teu filho? Então note que ele nem falava mais esse meu irmão. Então ele não queria saber do irmão. Então ele falou: esse teu filho. Aí o pai rapidamente corrigiu: não, esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. E ali o pai fez uma festa. Então, ó, esse teu irmão, o pai corrigiu, irmãos, o filho. Então não adianta eu querer o pai, mas não querer os irmãos. Eu sou filho de Deus, mas não quero cultuar, não quero congregar, não quero estar em comunhão.
Então como é que é isso, irmãos? Como é que se explica isso, não é verdade? Porque a Bíblia fala que os filhos obedecem, que os filhos fazem a vontade do Pai. E o que a Bíblia manda a gente fazer? A Bíblia manda a gente orar. A Bíblia ensina, né, a gente a orar, não obriga, mas ensina a orar, ensina a jejuar, ensina a fazer a obra, ensina a estar em comunhão, ensina a cultuar, ensina a adorar, ensina a trabalhar na obra do Senhor. Ensina tudo isso. A palavra de Deus nos ensina. E também ensina a congregar. Hebreus 10, versículo 25 em diante ali, né? Vai dizer o seguinte: não deixei de congregar, como é o costume de alguns, mas antes admoestai-vos uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Quanto mais agora que vocês estão vendo que está chegando aquele grande dia, não deixem de congregar. É um mandamento bíblico. Então como é que eu falo que eu sou filho de Deus, mas não quero saber dessas coisas? É meio complicado, né, irmãos? Então, olha só. Quem é a família de Deus? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Vamos voltar lá para Lucas, por isso que eu falei para os irmãos marcarem, já estamos quase encerrando. Lucas 11, versículo 27. Vamos lá, irmãos. Lucas, capítulo 11, versículo 27. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Lucas, capítulo 11, versículo 27. É praticamente um estudo bíblico, né? Lucas, capítulo 11, versículo 27. Diz assim, ó: enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Olha, alguém chegou para Jesus e disse assim, ó, enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Então ela estava falando assim, ó: Jesus, feliz é a tua mãe é feliz, sua mãe é uma mulher feliz. Aí Jesus fala: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as obedecem. Então pode ser até a nossa família terrena, irmãos, nessa terra aqui, que nós amamos, nós queremos a salvação, nós queremos por perto. Mas, irmãos, para fazer parte da família de Deus, nós temos nossa família na terra, mas para fazer parte da família de Deus, tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Ah, pastor William, mas essa palavra aí não é muito agradável. Não é agradável, mas estou lendo a Bíblia. Estou lendo a palavra de Deus, meus irmãos. Por isso que é importante esse propósito, irmãos. Nós estamos, a salvação entra na minha casa. Esse propósito é um propósito de oração, mas não é só para a gente orar, é para a gente ensinar também as verdades bíblicas. A gente chegar, sentar, é claro, não é com julgamento, né? Não é com agressividade, não é com ignorância. Eu, quando era novo convertido, irmão Nazareno, eu novo convertido, eu já me achava o tal. Me converti, eu falei: agora eu sou crente, agora sim, agora eu sou crente. Eu falei: esses ímpios aí, ó, tudo pecador. Olha, irmãos, uma pedra bruta, cheio de defeitos, cheio de pecados. Mas é a religiosidade, né? Quando nós nos convertemos, nós não temos a visão ainda direito. Certa vez a Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi curar um cego ali, aí curou ali na hora, né? Mas o cego ainda não estava enxergando direito. Estava enxergando assim as pessoas como se fossem árvores. Ou seja, não estava enxergando direito ainda. Aí Jesus foi lá e aperfeiçoou, terminou o processo, aí ele passou a enxergar. Ou seja, a nossa cura, a nossa libertação da cegueira espiritual não é de uma vez. Nós somos libertos, mas ainda nós ficamos enxergando tudo embaçado, as coisas do reino de Deus. Então eu chegava e me achava melhor que as pessoas. E achava: não, esses pecadores aí, se não se converter, a gente falava isso, né? Vai tudo ser condenado se não converter. Aí nós falávamos isso. Mas, irmãos, hoje em dia é diferente. Hoje em dia nós podemos sentar e hoje em dia nós podemos esperar ali uma brecha, né, uma oportunidade, e pregar a palavra de Deus com todo amor, com toda paciência, com toda longanimidade e doutrina. Uma das experiências mais satisfatórias que eu tive na minha caminhada foi quando, depois de vários anos, um amigo meu lá do meu serviço chegou para conversar comigo. Eu vi que ele estava precisando de uma palavra e ali eu preguei o evangelho para ele, irmãos. Ele chorou e eu chorei junto. Porque foi com amor, não foi com julgamento, foi com amor. Então, irmãos, com amor tem o efeito, né? É claro, às vezes a palavra vai ser mais dura, vai alertar, mas é porque a gente ama. A gente não quer ver a pessoa perdida, a gente não quer ver a pessoa se perder. Jesus muitas vezes era duro, por quê? Porque ele não queria que ninguém se perdesse. Então isso é amor. Amor, irmãos, né? A pessoa está ali no erro, no pecado, a pessoa está indo ali, caindo num precipício e você deixar. Não, isso não é amor, né? Isso é omissão. Amor é a gente ensinar. Então o que é que acontece? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem, fazem parte da família do Senhor.
E aqui, meus irmãos, o que nós vamos aprender por último é que Deus, Ele quer nos fazer uma família e quer também multiplicar essa família. Deus, Ele quer nos fazer família e multiplicar essa família. Deus, Ele sempre quis uma família numerosa. Eu sei que cada um aqui tem o seu gosto, né? Tem pessoas que gostam de ter muitos filhos, outros gostam de ter poucos filhos. Uns gostam de ter muitos familiares e outros gostam de ter poucos familiares. Uns gostam da casa cheia, outros preferem ficar mais reservado, né? Eu não sei quanto aos irmãos, mas tem uns que gostam, né, de uma família numerosa. A vontade de Deus, irmãos, é de criar uma família numerosa. Ele fala, vocês vão se multiplicar, vocês vão ser férteis, se multiplicar e vão encher toda a terra. Essa história, irmãos, de que Deus não quer quantidade, isso não é verdade, irmãos. A Bíblia conta uma parábola que Jesus, né, estava contando uma parábola ali, é que o dono de uma festa ali ia dar uma festa, e ali ele convidou aqueles que eram filhos, convidou primeiro os filhos ali, os que faziam parte. Mas eles não quiseram ir, não quiseram, se recusaram. Aí Jesus falou, tudo bem, então vocês vão sair aí nos becos, nas vielas, nos prostíbulos, nos bares, nos botecos, né, trazendo para o dia de hoje. E vocês vão chamar, vocês vão forçar todos aqueles a vir. Forçar no sentido de ser persuasivo, no sentido de pregar, no sentido de não desistir, no sentido de se esforçar a correr atrás. Aí vocês vão trazer todos esses. Sabe para quê? Para que a minha casa se enche. Ó, Jesus, Ele quer a casa cheia. Para que a minha casa se enche. É claro, meus irmãos, que não é só quantidade, né? Jesus quer também verdadeiros adoradores. Mas é claro que a vontade de Deus, a Bíblia fala, a vontade de Deus, irmãos, é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus era salvar toda a humanidade. Só não vai ser possível por causa da própria escolha do ser humano, o próprio direito de escolha. E eu costumo dizer, irmãos, quem gosta de igreja vazia é o diabo. Se alguém falar, eu gosto de igreja vazia, eu falo, eu não gosto. Eu não gosto de igreja vazia. Para mim, quem gosta de igreja vazia é o diabo. O diabo é que gosta de igreja vazia e botecos cheios. O diabo, ele gosta de botecos superlotados. Mas as igrejas ele quer vazio mesmo, porque é na igreja que prega a palavra da verdade. Eu gosto de igreja cheia, os irmãos adorando e louvando o nome do Senhor. É claro que não é cheia de contenda também, né, irmãos? Isso aí também eu não gosto, não. A igreja cheia, mas de adoradores. Mas no nosso meio sempre vai ter, irmãos. A Bíblia fala que o joio vai andar junto com o trigo, sempre vai ter todo tipo, é até necessárias contendas para que se revele os verdadeiros. Então tudo é necessário. Irmãos, e na nossa família terrena também é assim, né? Sempre tem aquele ali que você tem mais afinidade, tem aquele ali que você já não aguenta ficar muito perto, porque, né, às vezes não se bate. Não é verdade, irmãos? Nós temos que entender uma coisa, amar é diferente de gostar. Eu aprendi isso, né, com o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte, ele trouxe uma reflexão interessante. Eu fiquei assim pensando. A Bíblia nos manda amar, mas nem sempre nós vamos gostar. Porque gostar envolve gosto. Às vezes nós experimentamos algo e não gostamos. Por exemplo, tem gente que gosta de jiló, né? Tem gente que gosta de jiló, eu gosto. Mas tem gente que não gosta, não aguenta nem ver jiló. Então gostar está se referindo o quê? Ao gosto. Então às vezes nós vamos amar uma pessoa, mas não vamos gostar, porque refere-se ao gosto. Pastor, está me confundindo. Irmãos, porque amar é muito mais do que um sentimento. Amar, irmãos, a Bíblia fala que amar é desejar para o próximo aquilo que você quer para você mesmo. Ou seja, amar é fazer o bem. Amar é desejar o bem. Amar é abençoar. Amar é orar. Não é se vingar. É fazer o bem, é desejar coisas boas. Amar é muito mais que um sentimento. Amar é uma decisão. Amar é uma atitude. Porque a palavra do Senhor fala para a gente assim, ó, não ame só de língua ou de boca, mas ame com ações, com obras. Então amar também é uma decisão. Amar é uma atitude, irmãos. É claro que envolve sentimento também, mas é muito mais que um sentimento. Agora gostar, irmãos, vamos falar a verdade, né? Não podemos mentir. Tampar o sol com a peneira. Gostar já envolve outras coisas. Envolve questão de gosto. E por que, irmãos, nós fomos criados por relacionamento? E por que muitas vezes é difícil se relacionar? Porque nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós agimos diferente. Olha só, se você colocar ali várias pessoas numa sala e ligar um ar-condicionado, colocar ali no 29, tem pessoas que vão achar bom. Nossa, essa temperatura está agradável. Agora tem outros que vão achar ruim. Uns vão sentir muito frio. Nossa, pastor, está fazendo frio demais esse ar-condicionado. Outros vão sentir calor. Por quê? Porque as pessoas sentem diferente. São sensações diferentes, pensam diferentes, agem diferentes.
E muitas vezes, por que nós não sabemos nos relacionar? Porque às vezes nós queremos que as pessoas pensem da mesma maneira que nós pensamos, façam o que nós fazemos, tenham o mesmo entendimento que nós temos, sinta as mesmas coisas que nós sentimos, e não é assim, irmãos. Tem pessoas que aguentam uma bronca, tranquilo, aguentam uma bronca ali e tá rindo, abraçando. Agora tem outros, se der uma bronca, irmão, já fica ali com o coração partido, né? Parte o coração, porque pessoas sentem de maneira diferente, as emoções são diferentes, sentimentos são diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Mas a Bíblia fala que todos somos filhos de Deus. Então, irmãos, eu entendo que com isso nós vamos aprendendo a ser família. Quem não tem aqui na sua família terrestre uma pessoa que só te procura quando precisa de alguma coisa? Alguém aqui deve ter. Não vou nem pedir para levantar a mão, mas alguém aqui deve ter. Eu tenho. Eu tenho na minha família pessoas que passam anos sem perguntar se eu estou bem. Aí quando mandam uma mensagem ali, eu já penso, aconteceu alguma coisa. Mas quando mandam uma mensagem, oi, tá tudo bem, como é que tá? Tô bem. Rapaz, você não sabe, eu tô numa dificuldade, passando uma dificuldade. Será que você não tira um dinheirinho aí não para emprestar, não? É, irmãos. Aí na hora a gente fica até meio triste assim, nossa, será possível? E nem saber se eu tava vivo ou morto. Né, irmãos? Mas todos têm alguém assim na família. A música que eu coloquei lá no grupo, né? Eu gosto muito daquela música porque fala como são as famílias, eu acho muito engraçado. Então são pessoas diferentes. Então nós temos que aprender, assim como a gente convive na nossa família terrena com pessoas diferentes, nós temos que conviver também com a nossa família celestial, irmãos. Dessa maneira também. Suportando, amando, relevando, perdoando. Porque Deus, Ele quer nos fazer família e multiplicar a família. Vamos lá, irmãos. Marcos 28, versículo 30, para a gente encerrar. Marcos capítulo 28, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Marcos 28, não, perdão, irmãos, errei aqui. Marcos 10, versículo 28 ao 30. Aí o Pedro pode colocar, Pedro, aquela música. Eu falei que eu me inspirei nessa palavra, né? Naquela música do Falcão e Josué. Nós somos a maior família e a mais bonita do planeta Terra.